Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast da igreja, o Reborn. Espero que todos vocês estejam bem. Agradeço toda a audiência que tem tido esses podcasts e agradeço também a compreensão de todos. Antes de a gente começar, eu quero dar alguns avisos para vocês. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já peça o like, é de graça, já se inscreve no nosso canal e também se deixa nos comentários próximas pessoas que você queria que a gente chamasse para estar aqui. Se você estiver no Spotify, já deixa lá o seu favorito e é muito importante também. Se você quer saber as nossas redes sociais, vai estar no link da descrição abaixo ou o QR Code na tela aí, só apontar o seu celular e que você vai ser direcionado para as nossas redes sociais, ok? O cristão pode ser feminista? Então, se você quer saber essa resposta, ela vai responder, mas eu quero que você deixe a sua opinião na descrição aqui do vídeo, nos comentários, por favor. Tamara Marques é a nossa querida amiga, líder de jovem da nossa igreja, né, junto com o Valdir Marques, não podemos esquecer desse homem. Mãe de Kalel e Eli, e também da Hayley e da Kylie, que hoje está com Deus. Com e você, Senhor. eu sei que você tem uma linda história com ela. Sim. Apresente um pouco sobre você, fala um pouco sobre você, a sua formação. Eu sei que você tem muita história de viagem, foto com jacaré. A Tamara é caçadora, se você não sabe, a Tamara caça aí por aí, viu? Bom, obrigado pelo convite, principalmente em relação ao assunto difícil, mas que me interessa muito, gosto muito desse assunto. Eu tenho estudado há alguns anos sobre esse assunto justamente porque eu tenho visto algumas amigas minhas dentro da igreja mesmo, professando algumas opiniões que são feministas que elas nem percebem, né? Então, eu comecei a estudar faz uns 3, 4 anos, mais ou menos, sobre o feminismo. Já dei algumas palestras sobre esse assunto. Acampamento. Em acampamento e em outras igrejas também. Então, eu me formei, né, em teologia, com ênfase em missões transculturais, no Palavra da Vida, no Pará, há 13 anos atrás. Então faz tempo. Me casei com o Valdir, né, e depois, quando estávamos casados, nós fomos para a Hungria e passamos um tempo ali no seminário bíblico também, Palavra da Vida também, da Hungria, que era formação de ministérios. E, atualmente, nós servimos aqui na igreja, na IECA, em alguns ministérios, como missões, jovens, como Sim. Você mesmo disse, mulheres, crianças, Louvor, músicas. você, Música. Valdir na mesa de som. Isso. Então, nós temos buscado servir ao Senhor com todas as ferramentas que Deus tem nos dado. Então, Sim. É isso. Bom, eu fiz aquela pergunta se o cristão pode ser feminista ou não, se ele pode apoiar ou pode defender. Mas, para começar, tem muita gente que talvez, que nem você falou, amiga sua que apoia, que fala uma coisa, mas não sabe que é do lado do movimento feminista. Sim. Então, para começo, explique o que é, como surgiu, se começou em algum lugar e no Brasil foi implementado de outra forma. Então, por favor. Tá. Para começar, é até um pouco cansativo, porque é muita história, é muita data, mas eu preciso dar alguns dados, né, porque foi de lá que tudo começou, né? E para a gente entender o feminismo hoje, como chegou até aqui, né, nós precisamos entender a origem dele para saber realmente se é um movimento que a gente pode defender ou que mudou ao longo da história. Começou bom e hoje tem frutos ruins ou não, né? Então, o feminismo é um movimento político-ideológico que tem início no socialismo e no marxismo. Interessante que a primeira figura ali da história feminista não foi uma mulher, foi um homem. O nome dele era William Godwin, acho que é assim a pronúncia do nome dele, né? É interessante que a primeira luta não foi feita por uma mulher, né? Foi feita por um homem, né? Então, se pudéssemos dividir 3 eras assim do feminismo, a gente fala de primeira, segunda e terceira onda do feminismo. Só para explicar,
onda não significa que veio um movimento forte, depois ele se retirou, e aí a história ficou meio andando à mercê, e depois voltou com força. Não. Na verdade, a palavra onda é só um título mesmo que eles dão para essa divisão. Sim. Então, é basicamente desde que começou o feminismo até os dias atuais. Então, tem um proto-feminismo, que eu vou falar sobre ele, século XVIII. Primeira onda do feminismo, século XIX. Segunda onda, século XX. E terceira onda, século XX e XXI. Tá? Então, vou falar um pouco sobre o proto-feminismo, que é um pouco antes da primeira onda, que é basicamente o que é mais falado dentro do feminismo. Tá? Então, o feminismo, no proto-feminismo, ele lutava contra o casamento. Então, era contra a monogamia, era a favor do incesto. Então, parece coisas assim meio absurdas, né? Mas essa realmente foi a raiz onde começou tudo, porque eles queriam a liberdade sexual da mulher. Então, quem começou isso foi um homem. E um dos nomes muito importantes até nesse começo foi Marquês de Sade, que foi daí que veio o nome sadismo e sadomasoquismo. Olha só, para você ver. Isso aí né? Eu pesquisei e não consegui achar, não. Um... Inclusive, você tocou em marxismo. A gente já gravou um podcast com o Rodrigo, que ele explica sobre essa origem do marxismo. Sim, e é interessante que é bem perniciosa, porque ela está inserida nas faculdades, na escola, e a gente não percebe o quanto isso entra na mente facilmente, das pessoas. Entra de uma forma exatamente. E parece um discurso bonito, você vai ver. Por exemplo, esse... Marquês aí de Sade, ele era a favor do incesto, de sexo grupal e de outras práticas afins. Então, começou bem ruim, começou com uma revolução sexual. Aí veio aí a primeira onda do feminismo, que tinha duas principais pautas. A primeira pauta principal era a luta para o ingresso da mulher no mercado de trabalho. E a segunda foi o movimento sufragista, que a gente ouve muito falar das sufragistas, né? Que é isso? Que é as mulheres que lutaram pelo direito do voto. Que nós vamos falar sobre isso mais para frente. Vamos. Mas é basicamente sobre os direitos civis das mulheres, ali no século XIX. E esse período foi um período que elas estavam vivendo de revolução industrial. Calma, é cansativo, mas vocês vão entender. É interessante, na verdade, é cansativo. Havia uma revolução industrial, as pessoas estavam vindo dos campos para a cidade. Então, basicamente, as pessoas trabalhavam no campo. Sim. Então, inclusive as mulheres também trabalhavam no campo, né? Elas levavam suas crianças junto. Ou, como eles tinham muitos filhos, os filhos cuidavam dos filhos e mais ou menos isso. Mas a mulher, nessa época, já trabalhava. Mas, com a Revolução Industrial, eles foram para os grandes centros e começaram a construir cidades. E aí vieram as fábricas. E, com as fábricas, precisavam de mão de obra. Então, o homem começou a trabalhar na fábrica. E, bem antes disso, abrindo estradas e construindo coisas. Ferrovias, então, coisas, tudo que precisa para uma construção. E sempre quando se fala mão de obra, sempre pensa em força. E aí, por isso que se fala, somente o homem tem mais força que a mulher. A força física, né? Isso, é muito claro que o homem ele é mais forte fisicamente que a mulher, né? A gente vê isso nas Olimpíadas, né? O homem ele é mais rápido, mas nós também vamos entrar nesse mérito um pouco mais para frente. Mas é basicamente isso. Então, quem foi para as fábricas? Os homens e algumas mulheres, mas poucas, porque nessa época quem podia trabalhar eram as bem pobres mesmo, que, na verdade, elas precisavam trabalhar. Né? As burguesas, as esposas dos homens ricos e barões, né, as pessoas influências, elas não trabalhavam, elas basicamente ficavam em casa, cuidavam dos filhos e do andamento da casa, mas elas não se envolviam em causas políticas, nem nada. Elas eram donas de casa, esposas. Porque elas estavam completamente bem, né, estruturada financeiramente. Não tinha que ter aquela preocupação daquela mulher que tinha que ir trabalhar. Sim. E ficava 12 horas, né? Porque antigamente não tinha essa lei de horário de trabalho. Então, ela tinha que ficar mais tempo trabalhando, recebendo menos. E acredito que essas mulheres que lutavam pelos seus direitos, né? De horas trabalhadas, enfim.
Sim, e aí quem trabalhava basicamente eram as mulheres bem pobres, né? E nessa época surgiu uma mulher chamada Elizabeth Stanton. Ela era uma anticristã e ela lutava por uma sociedade sem família, sem religião e sem diferença de sexos. Isso, ó, 1848. Já tinha esses assuntos. É muito antigo. E anos depois, 1895, lançaram uma Bíblia da Mulher, uma Bíblia feminista nessa época. Mas não entrando contra os conceitos de Deus, exato, completamente com uma contra. visão feminina de todos os fatos, né? Nossa. E nessa época, quando Elizabeth Stanton se ergue aí também pela luta do voto, 42 mil mulheres na Inglaterra foram para as ruas. E elas, na verdade, estavam lutando contra isso. Contra essa mulher que fez a Bíblia? Contra esse esquema de votos, esse trabalho duro. Por exemplo, as mulheres, por exemplo, começaram a trabalhar. Lembra que eu falei? Então, era muito difícil para as mulheres, porque elas tinham uma jornada de trabalho sem horário, muitas vezes, ou no campo ou nas fábricas, mas elas chegavam em casa... Tinha trabalho de casa. E eles não tinham... as comodidades que nós temos hoje, máquina de lavar louça, roupa... Então era tudo braçal mesmo. Era tudo braçal. Sim. E era exatamente isso. Elas não queriam esse trabalho penoso, cansativo e difícil que era as fábricas, porque era um ambiente difícil, Sim. não é que nem hoje, né? Tudo limpinho, né? Com condições de trabalho. A tecnologia avançou, então é muito mais fácil, né? Só apertar um botão ali, vamos dizer. Isso, e na época não, exigia força, né? Então as mulheres ali, aquelas 42 mil mulheres, elas foram para lá e elas disseram, não, a gente quer continuar em casa, nós não queremos essa jornada dura, né, de trabalho. E também nessa época, o voto, né, eles estavam lutando pelo voto ali, o voto era atrelado a um dever, ele é derivado de um dever. Então, por exemplo, os países que tinham direito ao voto, os homens eram obrigados a se alistar, eles iam para a guerra, né? E as mulheres elas não tinham esse dever, né? Então, vem aí que o trabalho feminino foi aumentando durante o tempo. Então, chegou ali na Primeira Guerra Mundial, os homens precisaram ir para a guerra, certo? E as fábricas ficaram como? Parada, né? Paradas, vazias. Os homens estão tudo na guerra. Exato. E quem tinha que ficar? Só que as mulheres. isso obrigou as mulheres a ter que sair de casa, entrar nas fábricas e nas outras coisas que trabalhar o precisavam dobro, talvez. trabalhar, né? Porque agora não tinha mais ajuda, né? Era só as mulheres e os filhos. Para suprir aquelas necessidades básicas que as cidades precisavam, que os centros industriais precisavam. E a mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, é basicamente isso. Essa foi a primeira onda feminista. A segunda onda, que, para mim, acho que foi uma das piores, né? Não sei se tem uma pior, né? Mas, para mim, eu acho que foi uma... muito forte dentro do feminismo, foi a segunda onda ali no século XX, por volta de 1960, mais ou menos. Recentemente, praticamente, né? O objetivo era a aceitação da liberdade sexual, do sexo livre. Então, tivemos 3 nomes muito fortes nessa época, que até hoje são idolatradas pelas mulheres. Que a primeira é Simone de Beauvoir. Não sei se você já ouviu falar. Então, muitas mulheres usam camiseta, tem quadros delas. O nome delas o nome dela, né, é relacionado a muito dos movimentos femininos. Sempre o título, o nome dela. E ela foi uma mulher assim terrível, né? Porque ela defendia a não existência do sexo feminino. Olha só da onde vai vir tudo isso. Não a existência do sexo feminino. Então, ela achava... Ela não se defendia, pelo que eu entendo. Não, mais ou menos, não é bem isso. É que assim, ela acreditava que ninguém nascia mulher, se tornava mulher. Que a mulher era uma construção sexual, uma construção social dita pelos homens. Então, elas acreditavam que se não houvesse um homem ali dizendo que a mulher deveria casar com um homem e ter filhos, a mulher não teria essas características femininas. Então, é bem controverso, né? Então, a Simone de Beauvoir ela era casada, mas ela tinha um casamento aberto, coisa que não era muito comum antigamente, não era muito aceito, né? E ela tinha 4 pautas assim muito fortes, que era o fim do casamento, o aborto, vai piorando, o incesto e a pedofilia. Ela queria que isso fosse aceito pela sociedade.
Inclusive, ela era uma Nossa. professora, ela dava aula numa universidade, e ela foi mandada embora, porque ela chegou a abusar de algumas alunas dela, inclusive menores de idade, inclusive crianças. Então, ela cometeu atos pedófilos, né? E ela apoiava, ela achava que isso teria que acontecer. Sim, não, ela lutava por isso. A militância dela era essa. E o feminismo acha isso certo. Por isso é por isso que a gente está conversando sobre isso hoje. Ah, não Dá é possível. para uma É que cristã ser isso eu não feminista, sabia, né? eu não conhecia É essa bem mulher. pesado. Porque hoje as pessoas não veem como ruim, porque elas querem liberdade sexual. Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê que é contra isso, né? Então, ela e o marido, eles tinham um casamento aberto, e eles tinham vários parceiros sexuais diferentes, e para eles era tudo bem, tudo aceito. E não podia ter ciúmes também, né? E, olha, você tocou Não podia num ter ponto ciúmes, que porque... eu não ia tocar. Mas não era falado nisso, porque ciúmes dava uma ideia de uma fraqueza, certo? Mas, quando ela morreu, algumas cartas dela foi publicada, umas cartas para o marido, e mostrava ciúmes. Então, ela queria isso, mas, no fundo, Não queria. não queria perder o marido Ela queria, dela, vamos né? dizer, a celebridade, vamos dizer, né? Queria ser exato. famosa. Yeah. Nossa. Um outro nome muito conhecido é de Beth Friedan. A Beth Friedan lutou pelo aborto. Então, ela foi casada, tá? Mas ela via o casamento como... Ela fala um termo bem feio, né? Que ela via o casamento como um centro de concentração. Que era pior que um centro de concentração. Então, É porque ela não passou para falar isso. não, ela casou, mas ela tinha filhos. O problema é que ela achava que os filhos aprisionavam ela de ser algo melhor, né? Então, ela via dentro do casamento e a vida comum do lar algo monótono, sem valor diante da sociedade. Então, ela falava, como que uma mulher pode viver isso e gostar disso? Não, a gente quer o aborto, que eu não quero ter o filho, né? Era só ela não se relacionar com o cara, se ela quer. Sim, Ué, se é o exatamente. filho que prende... Mas no caso ela já era casada, então acho que ela se deu conta disso depois, né? Eu acredito, né? Então, ela via o feto, porque ela não acreditava que ali era a vida, e nós cremos que Sim. a vida, né? Sim. Desde a concepção. E o que acontece? Ela sentiu tudo isso, ela foi até o final da vida reclamando da maternidade, do casamento, e querendo um fim disso. Também ela lutava, né, contra... também era anticristã e contra os conceitos cristãos. Todas as pessoas vão ser anticristãs. Exatamente. E a última é Kate Millett, mas basicamente ela lutava pelas mesmas coisas. E a terceira onda ali, século XX para XXI, e que é até o que a gente está vivendo hoje, que é no final ali dos anos 90, que começou a terceira onda feminina, lutou pela ideologia de gênero. Então, é um movimento que defendia a não existência da natureza sexual nos seres humanos. Então, ali também começou que antigamente tinha esse termo, hoje não existe, quase nem se fala nesse termo, que é o GLS, que é o movimento, né, dos gays, lésbicas e simpatizantes. Né? Hoje é conhecido, não sei, é conhecido como LGBTs. Então, então eles só mudaram. mudaram pra... Exatamente, mas eu quero que você entenda um ponto. Isso foi uma luta feminista. A ideologia de gênero começou com uma luta feminista. Então, basicamente, esse é o resumo do que é o feminismo. Simples e da onde assim, né? ele surgiu e chegou até aqui. Tá, só uma coisa interessante também, que a quarta onda está para ser lançada aí, vamos dizer assim. Parece uma série Netflix. Né? Cada ano eles lançam A quarta coisa. onda do feminismo, eles ainda não têm todo um material, mas eles estão produzindo. Mas vai nessa linha de pornografia, soft porn, por aí vai. Tudo para aceitar, né? Para ser algo livre. Sim. Enquanto ainda não tem o material, eles ainda não deram nome para a quarta onda, mas, por enquanto, até a terceira onda é o que a gente está vivendo hoje. Eu pesquisei na internet, né, o termo feminista, e ele vem, logicamente, do feminismo, né, do feminino. Sim. Mas hoje não é só o feminino, não só a mulher apoia. Hoje os homens estão dentro também. Sim, muitos Então, homens feministas, eles falam, né? E uma coisa eu quero ressaltar, muitos homens são feministas porque na concepção deles estão certos, mas muitos fazem isso para conquistar o coração da mulher também. Exatamente. Isso eu acho que é o mais presente. Um ponto bem... Então. Porque se a ofensa, o agressor é basicamente a mulher, né? Como que ele vai falar que ele está apoiando uma coisa que ela agride o homem, né? Porque o agressor da mulher é o homem, né, na visão delas, né? Então,
É isso. Eles com certeza, eles levantam essa bandeira, né, que hoje se chama bandeira, né? Eles estão completamente acha que isso é uma liberdade? Mais ou menos. Não é bem assim. Elas falam que a luta é por liberdade, direitos iguais, certo? Mas eu acredito que ali é na superfície ali. É só uma bandeira, né, lançada, porque o mais profundo não é bem assim. Repare, tá? Elas dizem que querem direitos iguais, essa é basicamente a luta, né? Mas como que aí eu já discordo, né? Porque como que a gente pode falar que querem direitos iguais para seres diferentes? Homens e mulheres são diferentes. Isso é bíblico, né? Isso Na é ciência também é biológico, provado. exato. Já que muitos feministas não acreditam em Deus, é só você ver, na ciência já é comprovado isso. Sim, mas é muito fácil. Você pergunta para as mulheres exatamente assim: vocês querem realmente uma igualdade? E aí elas vão gritar: claro, queremos uma igualdade. Então, tá bom, então vamos colocar a obrigação do ir para o exército, por exemplo. Não, imagina, você acha que as mulheres querem ir para o exército? Olha o que acontece agora nas guerras atuais, né? As mulheres não querem ir para a guerra, por exemplo. Isso é o homem tem que ir, mas e aí? Isso, as mulheres, lógico, elas não querem, né? Então, vocês querem a igualdade? Então, vamos tirar leis como Maria da Penha, como feminicídio. Porque não tem o feminista, tem, mas não tem o masculinicista, vamos dizer assim. Vamos inventar um nome. Então, são coisas que, se a gente quisesse elas realmente... querem a liberdade falar, e também não querem fazer nada. Não, elas querem a liberdade, por exemplo, mas elas não querem esses direitos iguais, como elas dizem que querem. Porque direitos iguais, então, eu vou tirar ali, vou obrigar elas a se alistar. A gente tira ali os privilégios, né, o cuidado com a mulher, né, que são algumas leis, mas lógico que elas não querem. Ou mesmo se aposentar na mesma idade que os homens. Claro que elas não vão querer. Sim. Então, não, a gente quer direitos iguais. Não, mas elas não querem direitos iguais. Elas querem algo a mais, elas querem superioridade, elas querem privilégios, né? E, na verdade, pode-se dar privilégio para as mulheres, mas não me diga, então, que é uma luta sobre igualdade. Então, se você diz, então, tá bom, você quer igualdade? Então, vai para a guerra. Não! Qual grito? Seu monstro machista. Entendeu? Então, na verdade, elas não pensam no que você fala. Elas gritam que é liberdade, direitos iguais. Foi uma frase bem construída, quero liberdade, e quando fala quero liberdade, parece que aumenta o ânimo ali, aumenta essa questão de poder, quero liberdade, mas na hora de vamos ver, não é isso que a gente quer. Sim, sim. Então, é basicamente isso. É só uma frase colocada na cabeça delas, que está ali na superfície, mas, na verdade, o fundo são outras coisas muito mais perniciosas. Será que a única coisa, então, que tem em comum, né, pela essa igualdade é o direito de voto? Poder votar. Porque, naquela época, a mulher não podia votar. Né? E isso, nunca entendi o porquê que também os homens nunca deixaram as mulheres votar. Será? Nunca entendi. É o que diz a história, né? Infelizmente, é o que diz a história. Mas essa liberdade de votar, poder ir lá, colocar um número que você quer, foi o movimento feminista que conseguiu? Ou foi... E dizem que é isso, mas na verdade não foi isso. Foi governantes, foi presidentes ali que... O que é? Elas que conseguiram? Tá, voltando, né? Porque a gente falou um pouquinho sobre isso, mas a gente não abriu, né? Exatamente. Então, o voto é uma luta masculina conseguida pelos homens através da guerra e concedida às mulheres gratuitamente. Então, quem lutou pelo direito dos votos, na verdade, não foram as mulheres, foram os homens, através de guerras, né? Ali na Revolução da Independência, por exemplo, nos Estados Unidos, os homens lutaram pelo direito ao voto por 10 anos. E as mulheres não foram à guerra. Então, os homens conseguiram esse direito ao voto. E, quando eles conseguiram, eles cederam às mulheres. Então, não foi uma luta, uma passeata, que nem elas falam, uma queima de sutiã, essa gritaria toda. Né? Na verdade, quem conseguiu o direito ao voto foi o homem.
no Brasil, falando especificamente do Brasil, a primeira mulher que teve direito ao voto não foi ela que lutou, e ela, na verdade, nem buscou por isso. Foi uma concessão pelo próprio marido dela. E eu quero ler para você o que ela diz, porque é bem interessante. O nome dela é Celina Guimarães Viana. Olha o que ela diz, abre aspas. Vou ler aqui. Eu não fiz nada. Tudo foi obra do meu marido, que se empolgou na campanha de participação das mulheres e, para ser coerente, começou com a dele. Óbvio, né? Jamais poderia imaginar que, assinando aquela inscrição eleitoral, meu nome entraria para a história. Foi de conhecimento nacional. Sou grata a tudo isso, mas devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Então, a primeira mulher a ter o voto, ela recebeu do marido, não foi uma coisa que ela foi lá e lutou. Interessante que, nessa época, tinha uma feminista muito forte que chamava Berta Luz. Berta Luz. E ela militava, ela ia atrás do direito do voto feminino. E ela conheceu a Celina depois que Celina já tinha o título eleitoral. E ela ouviu a história dela. Interessante. Então, que o voto aqui no Brasil ele foi concedido para as mulheres através dos homens. E porque uma mulher, eles queriam. Exatamente, não eles porque concederam. As mulheres, não, eu quero votar. E foi uma mulher apoiada pelo seu marido e não uma patrulhada barulhenta. E outra, não foi uma coisa, você vai votar. Eu estou te obrigando a votar. Não, sabe que foi uma coisa olha que interessante. Ele levou e ela, pela carta, ela é grata, então era algo que talvez ela gostaria. Talvez era uma coisa que ela gostou, foi uma coisa que ela se sentiu importante por ser primeira, tudo bem. Mas ela em nenhum momento fala assim, fui forçada a votar pelo meu marido. Sim, mas também ela não diz que foi ela que quis, né? Ela fala que ela nem sabia, não tinha conhecimento disso. E deu, e o marido dela quis e concedeu isso a ela. Interessante que quando eles conseguiram o direito ao voto, voltando um pouquinho para trás, só para te dar uma pincelada, para não esquecer isso, o dever era atrelado a ir para a guerra. Tá? Então, hoje, os homens, quando eles fazem 18 anos, o que eles têm que fazer? Se alistar. Se alistar. É um dever concedido ao direito de votar. Tá? Então, se eles não votam, o que acontece com o homem, você sabe? Não tem essa opção. Não. Alguns homens acabam não saindo disso, mas tem algumas consequências. Por exemplo, eu acho que é preso. Ele não pode tirar o passaporte, sabia? Ele não pode prestar concurso público, mas a mulher, quando ela faz 16 anos, ela pode tirar o título eleitoral e votar, e ela não tem esse dever de alistamento, e se houver uma guerra hoje, ela não é obrigada a ir no campo de batalha. Então, o voto feminino não foi uma luta feminista, foi, na verdade, uma concessão masculina para as mulheres. Nossa. Um presente. E quando elas, vamos dizer assim, né? Aí se criou, se permitiu, não sei se é a palavra certa, as mulheres começar a votar. E durante todo esse caminho, né? E a questão de trabalho? Foi a mesma proporção? Tipo, trabalhar menos, porque tem aquele lado de cuidar da casa, o lar de casa. Foram elas também? Ou, vamos supor, foi um homem que conseguiu essa questão salarial do trabalho da mulher? Essa questão salarial ela é bem complicada, porque elas dizem que o direito de trabalho foi uma luta feminista. Aliás, elas gostam, né, de se apossar de algumas conquistas e dizer que foram elas, né? Sim. Mas o trabalho, para você ver, ele é natural ao longo da vida, né? Então, as pessoas sempre trabalharam. As mulheres sempre trabalharam, não necessariamente em fábricas, mas trabalhavam no campo, né? Então, era comum, né? Então, foi uma coisa assim que foi natural ao longo da história, né? No entanto, a polêmica reside não em relação à diferença salarial, por exemplo, entre os homens e as mulheres, que nem elas brigam tanto, né? Ali é mais uma coisa de preconceito. Elas acreditam que elas são inferiorizadas, né? Mas no Brasil existe uma lei que proíbe essa diferenciação salarial. Então as mulheres já são cobertas, né, por essa lei, né? Então essa é uma luta que não faz muito sentido. Eu vou te explicar o porquê não faz muito sentido. Que o mercado de trabalho ele compensa as pessoas
por uma série de fatores, né? Formações, cursos, né? Então, empenho, né? Dedicação. E repare, quando você olha para uma formação, por exemplo, de pedagogia, é basicamente formada por quem? Mulheres. Mulheres. Existem professores homens, Sim. mas é basicamente profissões que as mulheres escolhem, né? Escolhida por mulheres, né? Então, as mulheres elas vão mais para o lado de humanas. Não que elas não têm mulher que gosta de exatas, tem. Tem. Mas a sua grande maioria, ela vai para o lado de humanas, lado de, por exemplo, curso de artes. É raro você ver homens no curso de artes. Tem, mas é a minoria. Então, elas vão para o lado de enfermagem. E também não significa que é eles uma não profissão podem. feminina. Não. Não, é porque elas se É uma identificam. escolha, certo? Você escolheu que curso você queria fazer? Alguém te obrigou? Não. Não, é uma Escolha, escolha. A é. pessoa nasce, cresce, ela escolhe o que ela O quer Cristiano trabalhar. obrigou. Eu vou só para O lembrar. Cristiano obrigou. O Cristiano ele obrigou. Tá bom. Então, as mulheres, elas sempre escolheram esse tipo de profissão, que é mais para o lado da humanas. E os homens, eles, na grande maioria, vão para o lado das exatas. Então, hoje, mais ou menos, não é tanto assim, mas há alguns 5, talvez 10 anos atrás, as classes de engenharia viam poucas mulheres. Hoje tem mais mulheres. Porque né? hoje tem outras profissões, né? Hoje surgiram novas oportunidades de mercado. Sim. Então, as mulheres, elas sempre tiveram o direito ali de escolher agora, na atualidade, né, de escolher o trabalho que elas querem. E, querendo ou não, a remuneração vem conforme o seu trabalho. Não dá para a gente colocar um piso salarial para todos os tipos de trabalho, para todas as funções. E não é porque você é mulher ou homem, você tem que receber por causa do seu gênero. Sim. Então, os homens, basicamente, vão para o lado... Olha, você vê que você não vê mulher eletricista, mulher que trabalha na madeireira. É raro. A profissão mais perigosa do mundo é a pesca em alto mar. Ganha-se bem. Mas você não vê mulher. Né? Então, quando vai construir outros prédios, quando você vê o pessoal levantando viga, você não vê mulheres ali. Pode. Alguém está proibindo a mulher de estar ali? Não. Ela só não escolheu. Só não escolheu. Exatamente. Então, quando a gente pega o homem e a mulher na mesma proporção ali, porque eles têm os direitos de se capacitar, assim como as mulheres, né? Tem direito de ir para uma faculdade, de fazer cursos, e as mulheres também, né? Sim. Então, quando você vê uma empresa que vai oferecer determinado cargo na empresa, ela abre, vamos supor, para ambos os sexos. Tá? Então, ela vai colocar ali, olha, essa vaga, nós vamos colocar um piso salarial ali de 4.000. Tá? É só um exemplo, só para você entender. Então, os homens e as mulheres estão ali fazendo aquela entrevista de trabalho. Então, vamos supor que um homem passe, porque ele é o mais capacitado, talvez tenha uma desenvoltura melhor, fale melhor, lidar melhor com o público, com as pessoas. E o chefe ele não vem falar assim, nossa, você é homem, o piso era 4, então eu vou te dar 4,5 porque você é homem. Não tem lógica. E nem se for uma mulher a dona da empresa vai fazer isso. Sim. Existem mulheres donas. Lógico. Né, inclusive, no final, eu vou falar de uma empreendedora. Joia, isso mesmo. Que as mulheres elas têm isso, elas têm essa capacidade e inteligência, né? Então, e a mesma coisa, se uma mulher fosse escolhida para aquele cargo, eles não iam falar assim, então tá bom, é uma mulher que passou, então vamos pagar 3.500. Entendi. Não. Está entendendo? Então, eles falam nem aumentar sobre o salário porque diferenciação salarial, mas, na verdade, o pagamento ele é feito pelas escolhas que a gente faz. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, mulheres hoje são advogadas, são juízas, delegadas, médicas. Uma mulher foi presidente do Brasil. Né? Então, depende muito das escolhas e não necessariamente por uma discriminação de gênero, ali, discriminação feminina, né? Como basicamente é gritado aí, né? Não é nem falado, tá? Eu vou te falar gritado, porque eu acho que é uma das coisas que elas mais falam é sobre essa diferença salarial, né? Eu tenho uma frase anotada aqui que é assim, ó. Você deve tudo ao feminismo, até as calças que você usa. O direito de usar calças iguais aos homens foi um direito que elas conquistaram, ou foi uma moda, ou só foi lançado ao ar, assim? Porque é uma coisa que eu vejo, elas defendem umas coisas que não fazem muito sentido. Usa a calça que você quer, não importa. É que tudo bem, você entra no shopping lá, tem seção feminina, seção masculina. Isso não quer dizer que a loja é machista, ou que a loja é contra isso. Não.
Mas o que significa essa frase? Eu, particularmente, amo as minhas calças. Quem me conhece sabe que eu gosto de usar calça, tá? Mas falando em direitos aí... Coloridas ainda. Falando em direitos, que é o que basicamente elas falam, que foi um direito, né, de uso das calças, né? O direito conquistado. Os únicos direitos assim que existe é vida, liberdade e propriedade. O resto, ou é privilégio ou é conversa para boi dormir, tá? Então, as mulheres, na verdade, o uso da calça é muito comum, porque lembra quando eu falei lá na segunda onda que as mulheres começaram a trabalhar, tal, ali também na primeira onda, tal. As fábricas exigiam trabalho das mulheres também. Então, elas precisaram usar calça, porque é difícil você trabalhar numa fábrica usando, por exemplo, uma saia, ou no trabalho no campo. Existiam mulheres que faziam isso, mas a calça ela era melhor, era mais confortável, era mais seguro para as mulheres. Não, então, era uma coisa usada para as mulheres muito antes do feminismo e muito antes dessa luta que as mulheres dizem que a gente deve tudo a elas, né? Então, elas falam que a gente deve tudo, até as calças, mas espera aí, né? Não foi uma luta que elas conquistaram, né? Um direito que elas falam, que elas conquistaram. Né? Hoje, né, você tocou na questão de fábrica. Nessas fábricas grandes, eles dão as próprias roupas iguais para todos. Uniformes, né? Uniformes, né? Por quê? Por questão de segurança, por questão até de hierarquia, né? Questão tipo organização. O setor aqui vai usar esse uniforme dessa cor. Isso não quer dizer que a empresa é... Sim. Na verdade, foi mais um curso natural da história do que uma conquista. Porque, se reparar, os turcos, por exemplo, as mulheres sempre usaram calças, porque elas cavalgavam longas horas. Mas, assim, quando elas tocam mais no assunto do Ocidente, por exemplo, foi um pouco mais demorado. Tá? Então, eles demoraram mais assim, para ter o uso da calça, porque a religião proibia. Então, dizia que era imoral. Até hoje, por conta de cultura. Isso foi uma coisa mudada, mas não foi uma luta. Né? As mulheres não passaram a usar calças, que nem elas dizem, por causa de um protesto feminino. Então, a gente percebeu ao longo do tempo que elas lutavam, né, por igualdade, enfim, lutavam por muitas coisas. Mas uma coisa que é muito interessante, a gente como cristão, é que elas afirmam, do ponto de vista delas, obviamente, claro, que é errado, que o cristianismo, né, Jesus é machista. Né, usa a Bíblia como, a Bíblia é machista, opressora, que não sei o que lá. Por que elas falam isso e como que a Bíblia fala da mulher? Como que ele retrata uma imagem da mulher assim? Tá. É interessante que é uma afirmação bem caluniosa, né? Então, realmente, quem não conhece a palavra de Deus, se a gente tem um conhecimento total da palavra de Deus, se a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe que Jesus ele foi diferente de todo o tempo dele. É de fato, né? As mulheres, elas tinham... elas eram menosprezadas, muitas vezes, antes ali de Cristo, na época de Cristo. Interessante que... na cultura ali, quando nascia um menino, era uma festa, tá? E os homens tinham uma oração matinal. E eu quero ler essa oração matinal, porque você vê que absurdo que era, tá? Isso eu tenho muita coisa aspas, boa. Bendito sejas tu, eterno Deus dos céus, Rei do universo, que não me fizestes mulher. Olha só, isso era nos tempos onde... estava Jesus. Jesus, quando ele veio para mudar tudo isso. É engraçado que tudo que ele fez foi tão de contra com a cultura que as pessoas ficavam chocadas com ele, né? Então, eles esperavam... Né? Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Eles esperavam uma atitude comum na época, mas Jesus veio e tratou a mulher com o valor dela, né? Ele olhava para as mulheres e tratavam elas com real valor. Então, repara, tem textos muito importantes da Bíblia, como da mulher samaritana no poço, um horário que não era comum os homens estarem ali, uma mulher que os homens não se dirigiam à palavra, e Jesus trata ela com amor, oferece para ela a água da vida, oferece uma solução para a vida imoral que ela estava vivendo, né? A mulher adúltera, quando ela foi, eles queriam apedrejar ela, Jesus vai, defende ela. E é engraçado porque cadê o homem ali para ser apedrejado? Se era um adultério, por que só a
mulher Exato. estava sendo julgada ali, né? Cadê o homem, né? Então as leis eram pesadas para as mulheres. As mulheres Mas eram isso não significa que Jesus era feminista. Tá? Jesus. Não é porque ele Não. defendia as mulheres ali Sim, que ele significa que ele era amava feminista. as mulheres. Você vai Ele ver aonde eu vou amava, chegar exatamente. nisso. Interessante porque as mulheres elas eram usadas como mercadoria. Então, até mesmo antes de Jesus, né? Então as mulheres eram usadas como moeda de troca. Então, casamentos eram arranjados, acordos eram feitos através do casamento. E as mulheres não tinham direito a nada de escolha, questão de, eu posso escolher com quem eu vou casar. Então, as mulheres eram bem subjugadas, né? Então, Jesus veio para mudar tudo com o amor dele, né? Do jeito como ele tratava as mulheres, e os discípulos viram de perto como Jesus realmente mudou. Inclusive, quando Jesus estava aqui na Terra, ele tinha amigas, né? Que andavam perto ali, Madalena, Marta, né? Maria, elas viviam com Jesus ali, elas eram bem amadas por Jesus, né? Então, a gente vê na Bíblia que Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso redentor. O nosso valor como mulher está em Cristo, de como ele tratou o homem e a mulher com a mesma importância, né? Com a mesma essência, né? Tem um versículo que eu gosto muito dele, que está em Gálatas 3:28. Eu vou ler, tá bom? Até deixei minha Bíblia aberta para facilitar. Não, tá certo. Está abençoando o podcast. Olá, Gálatas 3:28. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que lindo. Jesus, ele veio para colocar a mulher e o homem num pé de igualdade. É claro, valores iguais, funções diferentes. A própria fisiologia do homem é diferente da mulher. Mas Deus, a Bíblia fala até para o homem, né, para o marido, né, tratar a mulher com amor e sacrifício, assim como Cristo amou a igreja. É isso que eu ia falar. Esse versículo é muito bom. É muito bom. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então, Cristo assim, se sacrificou pelas mulheres também. Ele não morreu na cruz só pelos homens. Ele morreu pelos homens e pelas mulheres. São dois pecadores, mas com o mesmo valor. Só que esse protesto contra Cristo, ele é muito antigo. Por exemplo, não existe outro movimento na história que defendeu tanto as mulheres quanto o cristianismo. O cristianismo, se você conhece a palavra de Deus, sempre traz a mulher com grande valor, né? Só que entenda, do mesmo modo que elas têm o mesmo valor diante de Deus, os dois são pecadores também. Sim. Os dois necessitam ali de um arrependimento. Então, é muito focado no homem como pecador diante do feminismo. Então, o homem é o opressor. Eu peco porque o homem me aprisionou, né? Então, eles não olham para Cristo, né? Então, eles olham para o homem, ele me aprisiona. E é interessante, né, que quando, por exemplo, há um protesto, é fruto de pecado. Então, elas estão fazendo uma rebelião naquilo que Deus estabeleceu, né? Uhum. E é interessante que o lugar de vítima oprimida é inevitavelmente busca por um opressor externo. Então, quem é esse opressor? O próprio homem, né? Então, elas acreditam nisso. Então, isso impede, muitas vezes, da mulher ter um arrependimento genuíno, porque elas acham que tudo é um problema do homem. Começou com o homem, vai terminar com o homem. Então, ela não olha para si como pecadora também. Então, ela não vê nela uma necessidade também de arrependimento e também de Cristo, né? Então, traz mulheres independentes, achando que elas por si só, com as atitudes delas, elas podem ser redimidas, mas é totalmente errado, né? E a Bíblia fala lá em Romanos 3:10, eu vou só citar, né, que é bem famoso, não há um justo sequer, nem homem, nem mulher. Todos são pecadores. C.S. Lewis, que é um escritor que eu gosto muito, ele diz, se o maior pecador que você conhece não é você precisa se conhecer melhor. Yeah. E uma frase... Nossa! É forte, né? Nossa! Você precisa conhecer melhor. E é uma frase legal, que o pensar correto leva a viver correto. Então, se você conhece a palavra de Deus, você sabe qual é o seu valor diante de Deus e como Cristo veio revolucionar e veio tratar as mulheres com amor, você conhece a redenção em Cristo, o seu viver é de modo correto. Então, para de dizer que foi Eva que colocou o pecado no mundo, tá? Não foi os dois, porque os dois ali se tornaram pecadores.
Então, Tamara, a mulher cristã, ou cristão, na verdade, né, tanto homem quanto mulher, eles não podem, de jeito nenhum, apoiar o movimento feminista. Não, eu acredito que, para ser bem sincero, eu acredito que quem apoia o movimento feminista não conhece a palavra de Deus. Porque todo movimento feminista ele vai de encontro com a palavra de Deus. Eles não têm direção opostas. Então, se eu prego liberdade sexual, o que Cristo fala? Que nós devemos viver em pureza sexual. A castidade antes do casamento e dentro do casamento é um relacionamento entre homem e mulher com... a gente deve ser fiel ao homem, o homem fiel à mulher, sua mulher, né? Então, quando ele fala sobre aborto, a Bíblia fala que não deve assassinar, não deve matar, e é um assassinato, um aborto. Então, quando fala sobre muitas revoluções, o sexo fora do casamento, a briga de destruição da família, quando quem instituiu a família foi o próprio Deus, né? Então, não há concordância ali quando se fala, eu defendo o feminismo, porque elas acham que é uma coisa o feminismo, que é a liberdade, mas isso a gente tem na palavra. Eu não preciso ser feminista para lutar por igualdade. A própria palavra de Deus diz que nós somos iguais. Sim. Então, eu não preciso ser feminista para apoiar pautas assim, eu só preciso ser cristã. E você acha que esse movimento tem afetado as mulheres da igreja, em modo geral? Você acha que elas estão... Como você fala, às vezes pega um movimento, pega uma frase e começa a usar para si, mas esquece, às vezes não conhece a história do feminismo, né? Sim. Está sendo implantado muito isso na igreja pelas mulheres ou pelos homens? Não, eu acho que não está sendo implantado, já foi implantado. Acho que já está na mente das pessoas. Então, é muito triste, porque eu acho que isso já começou há muitas décadas, né? Ali foi entrando sutilmente por meio de livros, filmes, séries, música. É interessante que parece inocente, né? Mas os próprios desenhos da Disney, que eu gosto, né, aliás, mas se você reparar, as princesas da Disney, ela é tida como uma heroína, né? A que salva, a forte, a poderosa. E como é que é colocado os homens, os príncipes? O que aparece ali no final do desenho? Se aparece. É fraco, ele depende do andamento da mulher. É dramático, é sensível, se apaixona e chora depois. Nossa. Ele responde à mulher, mas nunca toma uma iniciativa. É praticamente a mulher sendo a protagonista ali. Então, foi colocado sutilmente na mente das mulheres uma independência, até o empoderamento, né, que elas dizem sobre empoderamento. Sim. Dentro, então as mulheres já têm isso já implantado na cabeça delas. Então, por exemplo, a segunda onda, ali a primeira onda, quando fala de destruição da família, com a liberdade, o divórcio, né? A Bíblia é contra o divórcio, né? A Bíblia é contra aborto, tudo que a gente já viu falar, né? Então, as mulheres, por causa da destruição do casamento, elas começaram a se tornar mais independentes. Elas não querem mais saber de um casamento onde há uma cooperação. Elas querem um casamento, elas acabam vendo um casamento de competição. Então, é muito triste, na verdade, porque elas começaram a jornada muito forte de trabalho. E, com a jornada muito forte de trabalho, as crianças acabaram sendo deixadas de lado, né? Sim. Então, só relatando aí para quem está ouvindo, eu não sou contra a mulher trabalhar. A mulher pode trabalhar, mas a mulher ela tem dela, um dever, né, com o lar, com o cuidado com os filhos. Então, vamos pensar no seguinte: se o homem e a mulher saem para trabalhar, quem cuida dos filhos? Então, os filhos foram colocados em longas jornadas de creche e escola. Então, por 10, 12 horas. Então, quem educa? Então, a família ela pensa assim hoje: o pai e a mãe trabalham muito, são coisas que foram ao longo tempo, então as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Então, entrou aí aborto, o anticoncepcional, porque queriam o controle da natalidade. Até deixou de fazer relacionamento sexual com os maridos, porque corre o risco de ter um filho, aí vou perder a minha vida por causa disso, eu vou parar de focar. E esquece que filho é uma bênção, né? Exatamente. Então, foi muito triste, porque a mulher ela foi vendo que, eu não quero ser submissa. Então, ela basicamente não é submissa ao homem, ela não é submissa ao pastor, ela não é submissa aos líderes, né? Ela pensa que ela pode tomar a decisão dela e ninguém pode ir contra isso, né? Então, a mulher foi vendo a maternidade como um peso. Então, as pessoas não têm mais muitos filhos, não querem filhos. E a Bíblia
Bíblia fala que filhos são bênção. E aí vem o feminismo e fala que os filhos te prendem, né? Multiplicai-vos Então, seus filhos. ninguém mais tem o cuidado com a criança. Então, a família acha que quem deve educar é a escola. Então, leva para a escola. E quem deve cuidar da parte espiritual é a igreja. Só que esquece que a criança vai para a igreja uma vez na semana. Então, toda a espiritualidade dela é baseada no que ela aprende domingo. Não tem aquele dever, né, de fazer um cultinho, de ensinar. A transmissão da palavra de Deus é feita de pai para os filhos, é o que a palavra de Deus ensina. Sim. A igreja, ela vem para auxiliar a família e não para cumprir o papel como todo. Então, se o pai e a mãe não educa, porque deixa para a escola, não ensina a parte espiritual, porque deixa para a igreja, ninguém faz o trabalho. Porque a escola não é para educar. E se educa, ela educa errado. Então, não tem aquele cuidado de saber, filho, o que você está aprendendo. Deixa eu ver aqui. Olha, a palavra de Deus fala o contrário, né? Tem uma mulher, ela usa uma frase, uma feminista, que ela usa uma frase assim: a mulher, ela precisa tanto do homem quanto um peixe precisa de uma bicicleta. Então, quer dizer, não precisa do homem para nada, basicamente, é isso que ela disse. Então, Mas isso... se a gente vê um peixe andando de bicicleta, e aí essa mulher vai estar errada? Né? Isso não existe, né? Então, isso foi entrando sutilmente, então, o modo de como as mulheres se vestem, explorando o lado sexual, porque é uma revolução sexual o movimento feminista, né? Então, tudo isso são frutos de anos e anos de doutrinação dentro das escolas e através de livros. E por que a mulher não pode pregar? Por que ela não pode, domingo, da hora de pregar, por quê? Tá bom. Eu não ia entrar nesse assunto, mas é interessante que não havia pastora na história, né, do cristianismo, até quando começou o movimento feminista. É recente. Então, as mulheres nunca ocupavam o cargo de pastora. Pastora não era uma coisa que as mulheres buscavam. Mas quantas mulheres acham que querem igualdade em todos os âmbitos da vida, então querem igualdade em tudo, elas querem igualdade também dentro da igreja. Então, elas querem chefiar a igreja. E a Bíblia fala que a mulher não deve pregar na igreja, né? Então, é interessante porque as pessoas... não, mas o versículo não quer dizer bem isso. Não, o versículo é muito claro. Né? O estudo das palavras é muito óbvio. Né? A mulher pode ensinar? Pode. Os filhos, né? Pode ensinar outras mulheres. Ensina seu filho que ele pode ser pastor lá na frente. Sim, ela pode pregar para outras mulheres. Eu dou estudo para outras mulheres aqui na igreja. Discipulado. Então, não é um problema. Agora, ela não pode exercer o ensino sacerdotal dentro da igreja, né? Um ensino ali teológico, tendo uma função de líder teológico igreja, né? diante dos homens. Né? Então, pode ser uma professora? Pode ser uma professora, mas não pode ser uma pastora. Então, a pastora é contra a palavra de Deus. Não existe base bíblica para o pastorado feminino. Como que a igreja pode... Já foi implantado, que você afirmou, como que a igreja pode combater com esse feminismo dentro das igrejas? Boa pergunta, tá? Então, posso citar 3 coisas, eu acho, muito básicas ali para o começo, tá bom? Primeiro, oração. Se a gente entende que é uma luta espiritual, porque é uma luta do mundo, né? De quem não conhece a Deus, né? Então, a gente tem que entender que a nossa luta é espiritual. Então, nós devemos orar, colocar o joelho diante do Senhor. Senhor, protege nossas mulheres, protege nossos filhos. Então, protege nossa igreja, né, dessas ideias, militâncias, né, perniciosas. Né? E, para resumir, tá, oração, conhecimento da palavra. Então, precisa conhecer. Para saber o que eu defendo, eu preciso saber no que eu creio. Porque senão não tem como eu defender. Sim. Então, como que eu vou defender uma coisa que eu não conheço? Então, você precisa estudar a palavra de Deus. Veja como Deus fez o homem e a mulher, a diferença que Deus trata, né? É questão de deveres, né? Ali. E o terceiro eu acredito que as igrejas precisam falar mais sobre o assunto. Tá? Inclusive, eu acho muito legal o que vocês estão fazendo. Porque é muito pouco falado, ou não é falado por medo de ofender as pessoas, né? Por diferentes modos de pensar. Né? Então, as pessoas têm medo de falar. Então, não é falado disso nas igrejas. Então, eu acredito que as igrejas têm, sim, esse papel de mostrar para o homem, para os membros ali, para as pessoas que frequentam, né? O que é certo, o que é errado, as coisas que vão contra a palavra de Deus em diversos movimentos, não só o movimento feminista. Então,
Acho que basicamente esses 3 já para começar. E basicamente esses 3, mas é o fundamental. Na minha opinião, é fundamental. Isso. Sem conhecimento. Para dar um corte ali na raiz, né? Exato. Tamara, eu sou muito grato pela sua vida, tanto pelos seus ensinos, tanto pela sua família. Se você, eu vejo a sua família, o jeito que você e o Valdir se dedicam pelos seus filhos. Vocês comentam isso na célula, isso é muito legal. E eu quero te agradecer por ter aceitado vir aqui falar desse tema muito... Vamos dizer, para você não é tão complicado porque você tem o conhecimento da palavra. Mas, às vezes, falar com uma pessoa que completamente apoia isso, Sim. deve ser... É triste, porque você vê que é uma pessoa perdida, né? Eu quero te agradecer muito por ter topado vir aqui, ter falado desse tema. Continue falando isso para as pessoas. Tem muitas pessoas que precisam ouvir, tanto homem quanto mulher. E é isso. Eu tenho uma surpresa para você, tá bom? De uma empreendedora, tá? Que legal. A Bruna Guarizo, tá? Uma amiga minha, uma amiga sua. Eu vou pedir para a irmã dela, a Manu Guarizo, tá bom? Obrigada. Não faça igual eu de confundir os nomes. Gente, eu amo cookies dela falando nisso, viu? Eu pedi para ela fazer, né, pra gente, mas também para fazer o merchan dela, tá bom? O Instagram dela deixa eu pegar aqui, eu sempre esqueço, Bruna, me desculpa, Granulê, né? Vai estar o link na descrição, acesse lá. Ela faz, esse aqui é representativo, mas ela faz o maior do jeito que você quiser. Eu garanto, é muito bom. E a Tamara conhece ela, mas então a gente vai comer ao vivo aqui, tá? É gravado, mas é ao vivo aqui pra gente. Eu tenho um cafezinho aqui, nossa, bem com café. E eu nunca comi. Acho que você já comeu. Então você vai amar, porque é muito bom mesmo. Então, vamos ver, né? Ai, que medo de não gostar, né? Como Bruna, assim, gente? Como ninguém gosta de cookies? Bruna, faz mais. Nossa, não. Eu não vou oferecer para a produção. Eu amo os cookies dela. Eu compro dela, viu? Ela faz para vender, obviamente. Então, acesse lá. @granulê. Vai estar no link na descrição. E compre lá. Dá uma força lá para ela também. Compartilhe os vídeos que ela faz, que é muito interessante. Indo para o fim, eu queria que você indicasse, se alguém quer saber mais sobre o assunto, se pode entrar em contato com você direto, pode passar seu Instagram, seu Facebook, ou alguns livros, né? E fica à vontade, tá? Aquela câmera é sua, pode falar direto com as pessoas. E eu vou comendo aqui, porque tá muito bom. Tá bem. É fácil, porque hoje em dia nós temos muitas ferramentas, né, de procura, de pesquisa, né? Então, o próprio Google está aí. No Instagram, tem muitas meninas cristãs hoje que falam abertamente contra o feminismo, tá? Até mais completo, porque aqui foi, né, só um apanhado geral, uma espinha dorsal ali do feminismo. Mas, se eu pudesse deixar alguns livros, né? Então, o primeiro é a Bíblia. Leiam a Bíblia, gente. Às vezes a gente procura nos livros o que a Bíblia já responde. Se quiser. Isso, crescer. E o segundo é um livro chamado Feminilidade Radical, de Carolyn McCarlin. É muito bom, porque ele vai fazer todo o apanhado histórico e ele vai contar também algumas histórias de algumas mulheres que eram feministas, mas se converteram ao cristianismo. É excelente. Eu já li esse livro umas 3 vezes. Inclusive, vai estar aqui. Eles vão colocar aqui a página e onde vocês podem encontrar, que é excelente. Um outro livro muito bom, que chama Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Carolina Campagnolo, a nossa deputada estadual. Ela está lutando aí, pelo homeschool, inclusive. Ela é cristã e o Instagram dela é muito bom. Ela fala muito sobre o feminismo. Esse livro é excelente. Ela escreveu outros livros também sobre o feminismo, mas esse eu acho que é o principal ali. E o último livro é As Mulheres da Reforma, como as mulheres, o papel delas ali na Reforma Protestante. Eu amo esse livro também, muito bom. Leiam, procurem. Se quiserem conversar comigo também, pode me mandar uma mensagem. Qual que é o seu Instagram? Para a gente pôr ali. Tamara Guria. Tamara Guria, isso aí. É fácil. Mas eu estou disposta aí a responder algumas dúvidas, se vocês tiverem. E espero que vocês busquem realmente a palavra do Senhor para um crescimento e para uma verdade, para viver de forma correta. Lembrando a frase que eu falei lá, né? Se sabemos a verdade, né, vivemos de uma forma correta, né? Sim. Então é isso. Muito obrigado novamente, obrigado pelo esse bate-papo. É muito legal falar com quem entende do assunto e sabe o que está falando.
E não se esquece de deixar o like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Nossas redes sociais, lembrando, vai estar todas aqui embaixo. Não esquece de seguir a Granulê lá no Instagram. E também, por favor, compra um docinho dela. É muito bom. Eu já comi tudo enquanto ela estava falando. É muito bom mesmo. É a primeira vez que eu como, para falar a verdade. Eu nunca tinha comido. Falei que você não ia se arrepender. Não me arrependi. E, Bruna, já vai fazendo aí uns 10 quilos de cookies que eu quero, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado, produção. Obrigado, Tamara. Foi muito bom conversar com você. Foi muito bom. Eu vou falar o nome de uma pessoa que não estou aqui, a Andréa. Tá? Muito obrigado, viu, Andréa? Por ter toda essa estrutura de microfone. E é isso, beleza? Falou, galera. Até mais.